Certo. Agora eu vou entrar num tema assim que é um pouco difícil, vamos ver se eu vou ter êxito aqui, vamos ver se o Senhor me ajuda, né? Então, a Torá, que me foi dada, eu gostei muito do que o irmão André falou, não, outro irmão André, cadê? Ah, tá ali atrás. Nós tivemos uma reunião, um kollel aqui, né? E ele falou, né, que a lei, ela tinha sido dada pro povo de Israel como uma sustentação, né, como uma referência, né, para que o povo se alegrasse. Mas Israel passou a sofrer com o tempo juízos pela desobediência, e aí começou a se colocar mais leis em volta da lei do Senhor, né, e começou a se colocar mandamentos em cima de mandamentos, e alguns deles ultrapassavam o conselho da palavra de Deus. Não que esses mandamentos ou leis de cerca fossem ruins, né? Por exemplo, tem um mandamento que um homem, não mandamento da palavra, mas da tradição, um homem não deve ficar num recinto fechado com uma mulher. É um bom mandamento? É um bom conselho? Com certeza. Agora, tem outros mandamentos que ultrapassavam o ensino da palavra, né? E aí Yeshua censura aqueles fariseus, saduceus, não me lembro agora, quando o conselho de Deus era ultrapassado, né, se tornando um jugo pesado. Mas o problema não era somente esse. Foi a tentativa do povo, ou da liderança religiosa, de tentar resolver todos os problemas do homem através de cercas, através dessas proteções, como se isso pudesse resolver o problema do coração do homem. Então, quando a lei do Eterno, ela é infundida dentro do homem, a lei que é santa, o mandamento que é justo e bom, ele encontra no homem um coração temeroso, um coração condicionado ao pecado, que vai tentar resolver as coisas somente por via da constituição do Eterno. Mas isso não vai ser suficiente. Em Romanos 7:11, fala assim, veja, Israel sofrendo muitos juízos, então a liderança começa a colocar várias regras, vários mandamentos, para tentar não colocar mais Israel nessa situação, permitindo esses juízos. E aí Shaul, ele fala assim, Romanos 7:10. Perdão. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então, quando a lei do Senhor chega para o coração do homem, nem sempre isso vai se dar de forma exitosa. Por quê? Porque o homem, ele temeu, muitas vezes, ele temeu o juízo de Deus, especialmente por causa da condenação. Quando nós vemos a paraxá que nós estudamos, nós vamos ver que existia a bênção e a maldição. E por causa da maldição, o homem deixava de receber a lei como de um pai amoroso, mas via aquele Deus que pune, né? E realmente, o povo passou por situações de maldição. E aí, essa mistura entre a lei e a carnalidade do homem, ela não deu um caldo bom. Isso Shaul fala em Romanos 8. Ele fala assim, Romanos 8:3. Lembra que ele fala ali, né, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justa... Vamos nos concentrar nessa primeira parte. Então, Deus pega toda aquela maldição que estava ali em Devarim e lança sobre o seu próprio Filho. Então, Yeshua, ele morre no madeiro e ele toma a dor que Yeshua sentiu ali. Não era só o afastamento do Pai, mas era que todas as maldições, em todas as épocas, todos os pecados cometidos, que ainda seriam cometidos, caíram ali sobre ele. Então Deus pune o pecado em Yeshua, né? E nós, então, aquilo que nós tentamos fazer, nós não conseguimos, só Yeshua conseguiu, nesse sentido, só Yeshua conseguiu cumprir a Torá verdadeiramente, né?
enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, né? Pelo pecado condenou o pecado na carne, ele se fez pecado por nós, para que a justa exigência da Torá se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então por isso é tão necessária essa confiança em Yeshua, de nós entrarmos numa realidade que foi consumada, né? Onde a Torá, ela começa a vigorar agora segundo um novo sacerdócio, não mais segundo um sacerdócio onde eu vou tentar, e essa linha, ou essa tensão entre graça e lei, ela é uma tensão que ela só é resolvida no Espírito, por isso é difícil explicar em palavras isso. Mas ela no Espírito, nós conseguimos resolver essa tensão, nós conseguimos nos apropriar de uma novidade de vida, onde a Torá não vem mais como um acusador, mas ela vem agora como deleite. Nós nos deleitamos, e aquilo que Davi, na verdade, experimentou, essa alegria na lei do Senhor, hoje, na verdade, nós temos mais do que Davi tinha, né? Eu tenho que limpar a boca para falar de Davi, porque, né? Agora, assim, falando em relação àquilo que está proposto, né? Então, com Yeshua, Yeshua é aquele que nos faz enxergar a Torá de uma outra forma. Não segundo a vigência da primeira aliança, mas da aliança renovada. Então, somente em Yeshua nós enxergamos a Torá de forma correta novamente. Por exemplo, porque nós poderíamos começar a legislar a Torá. Se nós começarmos a legislar a Torá mesmo, aqui segundo o primeiro sacerdócio, primeiro que nós vamos ter que organizar viagens para Jerusalém 3 vezes por ano, para celebrar as festas, né? Que não tem mais templo. Daí a gente vai lá no Brás, lá em São Paulo, né? A gente falou brincando, no templo lá que foi feito. Mas se for para vigorar a Torá mesmo, segundo o primeiro sacerdócio, isso não vai ser possível, né? Então essa Torá, ela precisa vigorar interiormente, né? E esse é o problema, muitas vezes, a visão que as pessoas têm da Torá, quando você fala, não, mas a Torá é boa, o mandamento é santo, justo e bom, eu tenho experimentado, e as pessoas, nossa, mas você vai apedrejar a mulher? Né? A pessoa, ela já vai para um lado obtuso, né, da lei, até um entendimento débil, né? Mas a própria caminhada com o Eterno, ela nos mostra que não tem jeito, nós teremos que lidar com a lei do Senhor. Tinha um homem no passado, não vou citar o nome dele porque não é interessante referendar, mas ele falava assim, que Jesus, a lei, ela me joga para Jesus, mas Jesus me joga de volta para a lei, né? Então, isso é um fato, porque nós podemos falar assim, bom, mas Yeshua é suficiente para me salvar. De fato, ele é suficiente para me salvar. Mas eu tenho um corpo, eu tenho uma vida, eu tenho dias a serem vividos nessa terra. E a Torá, ela vai me servir de instrução. Yeshua devolve a Torá o papel de nos sustentar, de nos dar uma base segura para nós andarmos.